One Story, 66. O livro de Jonas. Não hei de ter compaixão. Jonas, capítulos 1 a 4. Entre os 17 livros proféticos, há 3 que proclamam a palavra de Deus às nações gentias. Obadias fala aos Edomitas, Jonas a capital da Assíria, Nínive, e não novamente a Assíria. Jonas foi chamado por Deus para proclamar a sua palavra em Nínive, a capital da Assíria. Mais ou menos na mesma época, Amós, que era do reino do sul, começou a profetizar ao reino do norte, de Israel. Oséias também iniciou seu longo ministério, que se estenderia até a queda de Israel. Historicamente, isso aconteceu durante o reinado de Jeroboão II, um tempo em que o reino do norte experimentou grande prosperidade militar e econômica. Mas essa prosperidade levou o povo de Deus a se afastar dele e a adorar livremente os ídolos. Vamos entrar na história de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. Antes mesmo de olharmos para o que Deus disse a Jonas, precisamos ver primeiro isto. A palavra de Deus vem àquele que ele escolheu. Ela não é precedida de consentimento, aprovação ou mesmo consulta. É simplesmente a decisão perfeita de Deus, no seu tempo, sobre o seu servo. Nas Escrituras, a palavra do Senhor veio a Jeremias, a Ageu, a Zacarias. Ela veio a Abraão, a José, a Moisés, a Samuel, a Davi, a Pedro e a Paulo. O chamado de Deus é irrevogável. E especialmente no caso de Jonas, a única coisa que é exigida, custe o que custar, é obediência. Levanta-te, vai e proclama. Deus disse a Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Esse mandamento não era fácil para Jonas. Ele sabia que tipo de nação era a Síria. Eles eram conhecidos por sua crueldade extrema. Na história, impérios como a Síria ou os mongóis destruíam e humilhavam aqueles que conquistavam. Os assírios eram conhecidos por esfolar pessoas vivas. Os mongóis construíam montanhas de crânios dos mortos. Nações como a Grécia e Roma, por outro lado, expandiram seu poder integrando e tolerando os povos conquistados. Foi assim que Alexandre, o Grande, começando com apenas 30.000 soldados, se fortaleceu à medida que avançava. Ele absorvia em vez de destruir. Jonas conhecia a brutalidade da Assíria. Ele sabia que eles estavam pressionando cada vez mais perto das fronteiras de Israel. Por isso ele não conseguiu aceitar facilmente esse mandamento. Fugindo da presença do Senhor, Jonas tentou fugir. Em vez de ir para Nínive, ele fugiu para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio indo exatamente na direção oposta. Nínive ficava a cerca de 750 quilômetros a nordeste de Samaria. Tarsis ficava a cerca de 3.200 quilômetros a oeste, na extremidade do Mediterrâneo. Jonas estava tentando ir o mais longe possível. Ele pensou que isso o ajudaria a escapar da presença do Senhor. Mas essa é a tolice do homem, até mesmo de um profeta. A Bíblia diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Não podemos escapar. Jacó tentou fugir de Esaú, mas depois de 20 anos, Deus o trouxe de volta. Deus não desiste. Você não pode fugir dele. Se Deus o chamou, a única questão é: você vai obedecer de imediato, ou depois de ser disciplinado? Lance-me ao mar. Deus não deixou Jonas ir. Ele já havia preparado algumas coisas de antemão. Primeiro, um grande vento. Ele levantou uma tempestade violenta. O navio estava prestes a se despedaçar. Todos entraram em pânico e oraram a seus próprios deuses, lançando a carga ao mar. O capitão acordou Jonas e disse para ele clamar ao seu Deus também. Eles não tinham ideia de qual Deus estava irado. Então tentaram todos. Quando nada funcionou, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas confessou. Todo aquele desastre era porque ele havia desobedecido a Deus. A desobediência de uma pessoa pode trazer sofrimento a muitos. A obediência de uma pessoa pode trazer bênção a muitos. Um José salvou sua família, abençoou a casa de Potifar,
alimentou o Egito e salvou as nações. Um Golias aterrorizou Israel. Mas um Davi trouxe vitória. Um Adão trouxe pecado e morte. Um Jesus trouxe graça e vida. Jonas lhes disse: levantem-me e me lancem ao mar. Eles tentaram outros meios, mas a tempestade não cessou. Finalmente, lançaram Jonas ao mar, e o mar se aquietou. Agora Jonas encontraria o segundo recurso preparado por Deus, um grande peixe. O Senhor já havia preparado um grande peixe. Deus já sabia que Jonas fugiria para Tarsis e seria lançado ao mar. Por isso ele havia preparado um grande peixe. Esse grande peixe não era necessariamente uma baleia. Era simplesmente um grande peixe capaz de engolir Jonas e mantê-lo por 3 dias e 3 noites, onde Jonas poderia sobreviver. Jesus disse aos escribas e fariseus que lhe pediram um sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Portanto, não foi o caráter ou a vida de Jonas que o tornaram um prenúncio de Cristo, mas este acontecimento de estar dentro do peixe por 3 dias e 3 noites que se tornou um sinal profético de Jesus. Cumprirei o que votei. Yonassora. Em meio ao sofrimento, ele clama ao Senhor. Ele reconhece que foi Deus quem o lançou nas profundezas do mar. E embora estivesse banido da presença de Deus, declara que ainda olharia novamente para o santo templo do Senhor. Não era de forma alguma um lugar confortável. Por maior que fosse, ainda era o ventre de um peixe. A água o sufocava, as algas se enrolavam em sua cabeça. A pressão era como estar nas raízes das montanhas. Ele estava cercado como se estivesse atrás de grades, em completa escuridão. Ainda assim Jonas confessa: contudo, tu trouxeste a minha vida de volta da cova, Senhor meu Deus. Quando a vida dele se apagava, lembrou-se do Senhor. Sua oração subiu até Deus. Então ele declara: mas eu, com cânticos de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que votei cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor ordenou ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Levanta-te e proclama. A palavra do Senhor veio novamente a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te darei. Deus não muda. Esta era a mesma instrução de antes. Assim como quando Deus disse a Jacó, depois de 20 anos, suba a Betel, estabeleça-se lá e construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Deus se lembra de tudo. E agora Jonas obedece. Ele se levanta e vai a Nínive. Ele andou um dia e proclamou. Nínive era uma cidade grande que exigia 3 dias para atravessá-la. Embora Jonas agora obedecesse fisicamente, seu coração ainda era relutante. Ele apenas caminhou por um dia e clamou: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Parece que ele não tinha intenção de ficar mais tempo, nem de se esforçar além disso. A obediência de Jonas foi relutante, suficiente apenas para não ser castigado de novo, mas não suficiente para desejar que os ninivitas fossem poupados. Mas Deus já estava agindo. O povo creu em Deus. Proclamaram um jejum e todos, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Em seguida, por decreto do rei e de seus nobres, não deixem que homens nem animais, bois ou ovelhas, provem coisa alguma. Não os deixem comer nem beber. Cubram-se todos de pano de saco. Clamem a Deus com força. Abandonem os maus caminhos e a violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e se arrependa, e afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. E quando Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de seus maus caminhos, arrependeu-se e não trouxe sobre eles a destruição que havia ameaçado. É justo você ficar irado. Jonas não queria que Nínive se arrependesse. É por isso que ele pregou apenas um dia, em uma cidade que exigia 3. Quando Deus mostrou misericórdia, Jonas ficou profundamente descontente e irado. Ele reclamou ao Senhor: não foi isso que eu disse.
Senhor, quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, paciente e cheio de amor, um Deus que se arrepende do mal anunciado. Depois disse: Agora, Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu: É razoável você ficar tão irado. Jonas ainda não compreendia a verdadeira intenção de Deus ao enviá-lo. Essa é a tolice do homem. Não hei de ter compaixão? Jonas saiu da cidade e fez para si um abrigo. Sentou-se ali, esperando para ver se Nínive seria destruída. Naquele momento, Deus, que havia preparado o grande vento e o grande peixe, agora preparou uma planta para crescer sobre Jonas e lhe dar sombra. Jonas ficou muito feliz por causa da planta. Mas na manhã seguinte, Deus designou um verme que atacou a planta, e ela secou. Então, quando o sol nasceu, Deus trouxe um vento oriental abrasador, e o sol bateu na cabeça de Jonas de tal maneira que ele desmaiou. Jonas disse novamente: Para mim seria melhor morrer do que viver. Então o Senhor perguntou: É razoável você ficar irado por causa da planta? Jonas respondeu: É sim. E estou tão irado que preferia morrer. Agora, por meio de Jonas, e por meio do livro de Jonas, Deus fala a nós. O Senhor disse: Você teve pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. O erro de Jonas foi este. Ele acreditava que, porque o povo de Nínive era mau, não merecia ser salvo. Ele estava preso ao seu próprio senso de justiça e perdeu completamente o que Deus estava fazendo por meio dele. Deus enviou Jonas a Nínive, não simplesmente porque Nínive era má, mas porque Nínive representava a Síria. O julgamento da Assíria já estava determinado. Jonas proclamou a mensagem de Deus por volta de 750 a.C. Cerca de 100 anos depois, não declarou: Ó rei da Assíria, os teus pastores dormem, os teus nobres repousam. O teu povo está espalhado pelos montes, e ninguém o reúne. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem as notícias a teu respeito baterão palmas pela tua queda, pois quem não sofreu continuamente a tua crueldade? Então, em 612 a.C., cerca de 40 anos depois, a Assíria caiu diante da Babilônia. O que, então, o livro de Jonas realmente revela? Se o objetivo de Deus fosse salvar o povo de Nínive, por que ele não impediu a queda da Assíria um século depois? O foco de Deus nunca esteve na Assíria ou em Nínive. Se ele cuidou tanto deles, quanto mais não cuidará dos seus próprios filhos? Deus diz a Jonas: E não hei de eu ter compaixão daquela grande cidade. Uma cidade com mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Por meio disso, Deus revela o seu coração, que o seu desejo não é destruição, mas misericórdia e restauração. Muito em breve, depois de Jonas e Amós, o reino do norte de Israel começaria a cair rapidamente. E embora Oséias ainda clamasse pela promessa de restauração de Deus, Israel, e eventualmente Judá, cairia pelas mãos da Babilônia. E quando isso acontecesse, o povo de Deus clamaria: Deus, onde estás? Por que não nos ajudas? És tu um Deus que se compraz em juízo e destruição. Agora, portanto, por meio de Jonas, por meio de um grande vento, um grande peixe, uma planta e até um verme, Deus está proclamando esta única verdade. Embora o juízo possa vir, esse não é o seu coração. Ele certamente trará o seu povo de volta. Esse é o zelo do Senhor. Se Deus demonstrou tamanha compaixão por Nínive, um povo violento sem Deus, simplesmente porque não sabiam discernir entre o certo e o errado, quanto mais ele cuidará do povo que amou desde o princípio. O povo que chamou por meio de Abraão, conduziu pelo deserto e cobriu com a sua graça de aliança? Se ele se importa tão profundamente com aqueles que não o conhecem nem o reconhecem, quanto mais ele cuidará dos seus próprios filhos. É isso que Deus quer que vejamos no livro de Jonas: o seu coração e o seu amor.
Por meio dos profetas, o amor de Deus se torna cada vez mais claro. O zelo de Deus para tornar o seu povo verdadeiramente seus filhos, para andar com eles em fé. Essa história continua.